Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bastidores do CNPJ, um podcast do escritório Carminati Dangui Advogados. Eu me chamo Patrick Almeida, sou host desse projeto. Aqui no podcast a gente vai dar voz para as histórias que estão além do CNPJ, os desafios, as trajetórias e as conquistas daqueles que empreendem aqui na nossa região. Nesse episódio, temos um convidado com uma trajetória sólida e profunda ligada ao desenvolvimento do mercado imobiliário na nossa região. Recebemos hoje Patrick Daniel Correia, empresário, gestor e corretor de imóveis, proprietário da Gralha Azul Imobiliária, com atuação no mercado desde 96. Além disso, Patrick também participa ativamente de entidades do setor, contribuindo para o fortalecimento e a profissionalização do mercado imobiliário. Patrick, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo a Bastidores do CNPJ. Obrigado, Patrick. É um prazer estar aqui no Bastidores do CNPJ, podcast da Carminati Dangui, né? E estamos muito felizes de estar aqui presente e participar desse podcast. Que bom. Patrick, então para a gente começar, você começou a atuar no mercado imobiliário lá em 1996. Como que foi esse início de atuação? Como que você enfrentou lá no início dessa tua carreira? Então, eu comecei bem cedo no mercado imobiliário, né? Eu comecei, na verdade, aos 12 anos, quando, em 95, eu era um estagiário do meu pai, né? Então eu basicamente fazia serviço de banco, na época que a gente pagava as contas no banco ainda, né? Ele ia na fila e pagava as contas no banco. Em 96, eu falo 96 por quê? Porque em 96 a coisa ficou séria, né? Eu tinha 13 anos, uma funcionária do meu pai não pôde mais trabalhar e ele não tinha quem colocar no lugar dela, né? E daí eu falei, meu pai, é o seguinte, se quiser, já que eu tô fazendo um serviço de banco pra você, e era só 1 hora por dia, era rapidinho, eu encaro a gente substituir esse funcionário aí, né? Daí, em 96, né, até foi um problema, porque como eu tinha 13 anos, eu tive que começar a estudar à noite, e a diretora da minha escola não permitiu, no primeiro momento, de eu estudar à noite por causa da minha idade, de ser muito jovem. Muito novo, sim. Então eu tava no ensino fundamental ainda, né? Eu tava na 8ª série ainda, né? Então ainda era muito novinho, eu nem tinha entrado ainda, nem avançado de série ainda. Nem tinha avançado para o ensino médio, né? Eu fui avançar no ensino médio só no ano seguinte. Então, o que aconteceu? Eu falei com a minha diretora, insisti bastante, ela foi relutante, mas deixou eu estudar à noite com 13 anos. E ali eu comecei a fazer o expediente integral. Então, eu digo que comecei em 96, porque foi quando eu dei meus primeiros passos como, assim, vamos dizer assim, gente grande ali, e fazer um trabalho de gente grande. E daí, em 99, 2000, meu pai foi para o setor de combustíveis, né? Eu já tinha ali meus 18 anos, mais ou menos. Ele foi atuar no setor de combustíveis e se afastou da imobiliária temporariamente, né? E eu fiquei mais à frente do escritório. Ali, em 99, 2000, eu assumi o escritório 100%. Né? Então, eu até tive um convite para ir para o setor de combustível com ele, mas gostava muito do que eu fazia, né? E também ali eu já ia ser pai também, então... Isso com 18, 19? Com 19 anos. Daí eu ia ser pai, bem jovenzinho também. Sim. Então eu pensei assim, não, vou pro setor de imóveis que eu preciso me sustentar aqui, né? E daí assumi o escritório desde então. Então já faz mais de, vamos dizer assim, mais de 26 anos ali que eu assumi 100% do escritório, né, como diretor. E, né, a gente começou com uma carteira bem modesta lá, né? Acho que nós tínhamos na época ali 50 imóveis quando eu comecei a trabalhar na Gralha Azul, né? E hoje a gente administra mais de 1.000 imóveis, 1.000 locações. Então, assim, foram fases e momentos diferentes aí pra gente chegar nesse ponto. Mas eu iniciei a minha carreira com a Gralha Azul e permaneço até hoje. E, Patrick, você acha que aos 19 você já tinha a sensação que isso seria o seu projeto de vida ou foi construindo aos poucos mesmo? Ou desde o início você teve, não, eu acredito que como eu já tô aqui, realmente eu vou assumir como meu projeto? Então, com 19 anos,
eu estava convicto que a imobiliária era algo assim que eu gostava de fazer. Fazia assim por prazer, por amor, né? E por necessidade também, né? Sim, claro. Mas, assim, aos 19 anos, eu entrei na faculdade, né? Comecei a cursar Direito na Campo Real. Até o final da faculdade, eu até imaginei, assim, se em algum momento eu ia ir para esse lado, sabe? Mas acabei que, quando terminei a faculdade, né? Fiquei mais convicto ainda que o que eu gostava mais de fazer era o setor imobiliário, então até não fiz nenhuma carreira jurídica, nada, porque gostava daquilo que eu fazia ali na imobiliária, sabe? Então foi assim com muita certeza, sabe? Muita Algo certeza. natural mesmo. Algo natural. E qual você acha que o que mais te marcou nesses primeiros anos de atuação? Ali, eu acredito que com 13 anos talvez foi conciliar estudar, trabalhar, que era uma época diferente, mas depois de mais velho, que você marca, que lembra até hoje nesse início? Então, me marca assim, ó, o mercado imobiliário de Guarapuava, como eu acompanhei vários ciclos, até 2004, 2005, era um ambiente assim, não muito propício, sabe? Guarapuava ela demorou assim para dar aquela decolada, sabe? Então, 2004, eu lembro muito bem assim, o escritório era bem parado, as coisas eram lentas, acontecia tudo de forma muito lenta em Guarapuava, né? Com a vinda das faculdades, né? Vários cursos, humanas, área de saúde, enfim, Unicentro, né, quando expandiu para o CDTEG, o campus CDTEG, né, anos 2000 também veio a Campo Real com curso de Direito tão sonhado e com outros cursos também. Ali, 2005, a coisa começou a mudar, começou a vir mais investimentos, mais construções, começou a baixar um pouco o juro para compra de imóveis. Então, assim, então me marca muito assim, até 2004 era uma realidade, 2006, 2008, assim, o mercado começou a se transformar de uma forma muito rápida, né? Não só em Guarapuava, que no Brasil inteiro, assim, geral, como né? um todo, mas Guarapuava em especial porque a nossa cidade estava precisando de um estímulo, sabe? Então, assim, me marcou muito essa questão essa virada de momento, porque aconteceu até meio rápido e nós ali no escritório a gente teve que se adaptar também com muitas mudanças rápidas, sabe? Então tive que estruturar assim, em pouco tempo, mudar de lugar, ir para um lugar um lugar maior, com mais metragem. Então em pouco tempo tive que estruturar pessoas e equipe, estrutura, e eu como gestor também, sabe? Então não é fácil você amadurecer, sabe? Sim, de forma rápida, né? De forma rápida. Então eu tive que me amadurecer muito rápido, porque senão eu ia perder esse momento, sabe? Ia perder o time e talvez ficaria para trás comparado a algumas outras, né? Exatamente. E você começou sempre nessa parte mais de gestão ou chegou a ser corretor? Como que foi? Então, é bem interessante. Quando você passa por todos os setores da imobiliária, você começa a tomar decisões mais assertivas, né? Então, eu comecei fazendo vistoria mesmo. Comecei como office boy da empresa, né? Daí comecei a fazer vistoria, comecei a fazer atendimento, daí tirei meu Cresce, comecei a fazer corretagem, locação, venda, né? Então, como a imobiliária era pequena, uma pessoa fazia várias coisas, né? Então assim, tive que passar por todos esses momentos, assim. E foi bem interessante, porque isso me ajudou a crescer como gestor, porque você não é simplesmente, hoje eu vou abrir uma imobiliária. Quando você sente a necessidade lá do chão de fábrica, vamos dizer assim, você consegue ser muito mais assertivo nas suas escolhas, sabe? Você consegue se estruturar melhor, com mais assertividade, bem interessante, sabe? E você acha então que essa mudança assim para gestor também aconteceu de forma natural? Não foi algo assim que você sentiu grandes dificuldades ou realmente teve assim, não? Acho que gerir é bem diferente de eu só fazer um office boy, uma vistoria e tal. Como que você vê isso? Ó, Patrick, essa é uma boa pergunta. Assim, a gente precisa se capacitar, sabe? Eu fiz uma faculdade de Direito. Foi bom fazer a faculdade de Direito, foi bom, aprendi muita coisa.
Mas eu digo assim, hoje, né, claro, se a gente pudesse voltar para trás, faria tanta coisa diferente, né? Mas assim, a faculdade de administração ou um curso bom de gestão, de administração, me fez falta, sabe assim? Porque eu tive que aprender a gestão com a prática e assim, ela é um pouco mais sofrida, sabe? Então assim, hoje eu digo, não tem como você brincar de empresário. A gente se deu para brincar de empresário no passado, ok. Mas isso me trouxe algumas consequências difíceis. Assim, teve momentos que, quando você se aventura sem muito estudo, muita preparação, você acaba tomando decisões erradas, né? Eu até 2004 ali tomei algumas decisões erradas, né? Foi difícil alguns momentos, principalmente na parte financeira. Então, assim, teve um momento que a gente conseguiu virar a chave e dar a volta por cima. Mas, assim, hoje, para você ser um gestor, precisa se preparar, se qualificar. Né? Não dá para brincar. A informação tá tão fácil, né? Tá literalmente nas nossas mãos, né? Então vamos falar, anos 2000 não tínhamos ainda o YouTube do jeito que a gente tem hoje. A gente não tinha, até esses cursos, tem ótimos cursos que você pode comprar pela internet, né? Te dando assim uma essência do negócio, né? Hoje você compra mentoria, né? Vou comprar uma mentoria aqui para tal situação, né? Então, hoje tá tão fácil a informação, né? Antes a gente não tinha essa informação tão fácil assim. Então, assim, me fez falta, me tornei um gestor e creio assim que posso dizer que creio que estou fazendo um trabalho bom, sabe? Mas foi assim foi aos poucos, foi uma parede de tijolos, colocando um de cada vez. Tropeçando, levantando. Fui me qualificando aos poucos, né? Com treinamentos, com a prática. Mas eu recomendo hoje, né? Qualquer pessoa que vai não se aventurar, que vai entrar, porque você não pode mais se aventurar. Hoje em dia. Vai entrar no ramo empresarial, tem que estudar muito, viu? E tem muita coisa para você poder se basear. Então a informação tá aí, tá fácil, tá muito fácil. Então isso te ajuda assim a não errar, sabe? Porque quando você falha, dependendo do grau que você falha, tipo, é sofrido para levantar, né? E dependendo não levanta, né? Às vezes é um erro fatal, né? Às vezes é um erro fatal, às vezes não tem mais volta. Então, do jeito que eu fiz na minha trajetória, eu digo assim, eu faria diferente hoje, com certeza, para fazer qualquer negócio, estudaria profundamente ele, né? E tem aí muito material bom pra gente não pecar. Sim, tá? Eu concordo com você quando você fala que hoje em dia não dá para se aventurar realmente. Pensando até no próprio cenário político, cenário econômico tá muito diferente, muita gente quer empreender, mas acha que é uma brincadeira, acha que é só ter vontade, né? E você tem essa sensação de que muitas vezes a pessoa tá bem preparada na prática, nem tanto, mas na teoria, assim? Às vezes a faculdade ela não traz uma falsa sensação de preparação. O que você acha nisso? Que a gente recebe muita informação também hoje em dia. Sim. O que você acha disso? Então, você quando você sai da faculdade, claro, você sai com muita informação, né? Em tese você sai bem preparado, em tese, né? Agora, claro, quando você sai de uma faculdade e você vai empreender, e eu vou falar assim, Brasil, assim, o empreendedor é um herói, porque assim, para você conseguir pagar toda essa carga tributária, né? Que agora vai mudar mais ainda, que vai impactar mais ainda. Tanto os impostos, né? Infelizmente, né? Esse modelo de CLT, né? Que penaliza o empresário e o empregado, né? Porque a carga tributária, para você poder ter uma equipe, né, registrada certinho, ela é muito impactante, né? E ninguém sai na vantagem, assim, nem o empresário nem o funcionário, porque uma boa parte é imposto e isso vai tudo pro governo, né? Então, assim, ser empresário no Brasil, você tem que vir com muita convicção,
sabe? Eu acho assim, com muita... e com muita força de vontade de fazer acontecer, porque a faculdade vai te dar uma teoria boa e você vai ter que desenvolver uma prática muito, assim, muito desenhada, porque para você poder pagar teu prolabore, para você poder pagar teus funcionários, para você poder ainda ter lucro no final, né? Que é o objetivo do empreendedor. Que é o objetivo do empreendedor, você vai ter que assim, se superar muito além da teoria, porque a teoria ela é muito bonita, né? Ela é muito linda, maravilhosa, mas quando você recebe os teus impostos e toda a responsabilidade que é ter, né? Porque assim, você vai ter que pagar a tua estrutura, pagar a tua prolabore e ter lucro, e você precisa ter lucro porque a empresa ela tá suscetível a muitas coisas, né? A processo judicial, ela tá suscetível a processos trabalhistas. Claro, você faz a coisa certa para isso não acontecer. Para evitar, né? Para evitar, né? Sair muito mais barato. Sim. Mas tem coisas que não estão no teu controle. Como, por exemplo, a própria pandemia, né? Como que foi esse período lá na pandemia, no setor imobiliário, especificamente para você? Teve que ter alguma reinvenção dentro da Gralha Azul? Não sei se diminuiu a procura, porque, né, lockdown, enfim, como que foi esse período de resiliência, né, para poder continuar até hoje? Olha, o período da pandemia foi um período muito difícil, porque nós, como gestores e como carteira de aluguel, né, e a gente sentiu, a nossa dor, na verdade, é a soma de todas as dores das outras pessoas, porque, vamos dizer assim, eu diminui minha rentabilidade, eu como inquilino, né, várias coisas eu talvez não abra mão da minha alimentação e talvez não abra mão do básico, água, luz, enfim, né? Mas o aluguel talvez seja a última coisa que ele pague, né? Assim, na pandemia, né? Aquele que ficou sem receita, né? Então a gente teve muito caso de inadimplência, né? Nós chegamos, a nossa inadimplência hoje na Gralha Azul, e sempre foi mais ou menos isso, é menos de 2%. Nossa inadimplência é 1,5%, 1,2%, 2% no máximo. Na pandemia, a gente chegou a 45% de inadimplência, sabe? Então, tipo, metade da carteira quase não atrasou o aluguel, entendeu? Eu tive que contratar pessoas para sentar o dia inteiro, negociar prazo e parcelamento com o proprietário, sabe? E como nós nunca tivemos uma pandemia e a gente não estava ainda vendo o fim disso, o que aconteceu? Muitos proprietários estavam perdidos, assim, tipo, essa concessão, será que ela será que essa concessão é legítima? Será que eu devo dar essa concessão? Tinha gente que não tinha noção da proporção que se escalou, sabe? E claro que se a gente não facilitasse para o locatário, não fizesse concessões, aquilo poderia ser uma situação muito pior, sabe? Então, sim, foi um momento de se ajudar. Achei legal, muitos clientes, muitos locadores, proprietários, fizeram concessões, deram descontos, isso foi acontecendo gradativamente, sabe? Achei legal porque assim, a gente nunca tinha visto isso, sabe, Patrick? Assim, quando é que você vai dar uma isenção de aluguel, assim, tipo, simplesmente, principalmente no residencial, né? Isso não acontece, sabe? E aconteceu e deu muito trabalho para nós. A pandemia deu muito trabalho. A única coisa, assim, que nos ajudou, assim, um pouco mais foi que bem 2 meses, 1 mês e meio antes da pandemia, do lockdown em si, que foi, acho que foi em março de 2020, 1 mês antes a gente tinha acabado de migrar nosso sistema tudo para nuvem, né? Então toda a minha equipe trabalhou em home office, sabe? Então a gente conseguiu ainda trabalhar em home office, mas não foi o suficiente, eu tive que contratar mais gente para poder sentar e negociar. Isso acho que foi uma das coisas que mais impactou na pandemia, assim, sabe? Tipo, investir um tempo grande para poder conciliar tudo isso e superar. Isso é um
um dos exemplos que não é ensinado na teoria, né? Sim. Nunca ninguém vai colocar como possível, né? Nunca ninguém Só vai a prática mesmo e errando e acertando. Exato. Nós não desejamos que tenha uma outra pandemia, mas se vier algo numa escala, alguma outra coisa, talvez você já está preparado para isso, né? Sim, exatamente. E o que você acha que mais mudou no mercado imobiliário ao longo desses anos? Falando em questão regional e questão mais global, Brasil, por exemplo. Olha, assim, falando mais regional, e que isso também é também um reflexo em outras capitais, eu percebi assim, a mudança do tamanho dos imóveis. Eu acho que assim, diminuiu bastante, né? Então, se você falasse para mim lá em 2005, né, um apartamento de 60 metros quadrados, era um apartamento pequeno, né? Então, não era um apartamento grande, Sim. né? E nesses últimos 20 anos, tipo, você fala em 60 metros quadrados hoje, você vê famílias de 4 pessoas morando, 5 pessoas morando, Sim, né? é verdade. Então uma coisa que impactou bastante foi o tamanho dos imóveis, né? Diminuiu bastante, né? Antes a gente não tinha tantos imóveis mobiliados. Eu até me lembro que teve uma época que era costume o pessoal carregar toda a mudança de um imóvel para o outro, né? Sim. Então, eu lembro que até tinha alguns imóveis mobiliados que a gente não conseguia alugar, era difícil de alugar, porque a pessoa não, ela queria carregar a mudança dela, né? E hoje não, hoje os mobiliados são disputados. Então, quanto mais mobiliado o imóvel, mais disputado ele é para alugar, né? Mudou essa cultura, né? Mudou essa cultura. O tamanho dos imóveis também, né? Então, os estúdios, antes, 40 metros quadrados, você, tipo, era uma kitnet que eles chamavam, né? Tinha uns 40 metros, mais ou menos. E hoje, daí foi para 30, foi para 25, hoje você vê aqui em Guarapuava até de 20 metros quadrados, né? Um estúdio. Então, isso que a gente já vê em outras capitais 15 metros quadrados no estúdio. Então, chega a esse absurdo. Sim. Então, assim, o tamanho das famílias também mudou, né? A gente via, era bem comum casais jovens ter 1, 2 filhos, né? Então, hoje você vê casais ali na faixa etária de 30, 30 e poucos anos ainda nem assim começaram ao projeto, né? Só tem os pets, né? Então, assim, o tamanho das famílias e o tamanho dos imóveis, tudo diminuiu, né? Isso é uma tendência, né? Nacional e global também, né? Sim. Então, olhando o mercado, isso impactou bastante. Por outro lado, também aumentou muito, pelo menos em Guarapuava, aumentou muito as condições de comprar um imóvel, né? Então, há 20 anos atrás não tinha tanta opção, não tinha tanto empreendimento, né? Então você financiar um imóvel era mais difícil, tipo, era raro, assim, você ver imóveis todos regularizados para que isso fosse possível, né? Hoje não, hoje você já vê, assim, um empreendimento atrás do outro, muita coisa acontecendo. Eu acho que ter o primeiro imóvel facilitou, sabe? Não vou dizer nesses últimos anos, porque o juro aumentou demais, né? A Selic aumentou demais, né? Nossa, sim. Desde 2023. Mas, assim, antes, eu creio que até 2022 ali, a gente tava com uma condição muito boa, sabe? Tinha muitas opções acessíveis, juro baixo, né? Agora, nós estamos mais impactados nesses últimos 3, 4 anos, sabe? Entendi. Mas acho que, assim, mudança de Guarapuava foi basicamente essa. A cidade expandiu bastante, né? Foi o entorno do centro, né? Os bairros ali mais colados com o centro, todos eles valorizaram de igual para igual nesses últimos 20 anos. Então, o número dos imóveis. Guarapuava também melhorou bastante a estrutura, os acessos, né? A Cidade dos Lagos veio para mostrar como que se faz um bairro planejado, né? Não só mostrar para Guarapuava, mostrou pro Paraná, pro Brasil, né? Como um exemplo de organização. De inovação, tecnologia. Inovação. A Cidade dos Lagos, falando mais regional, foi um dos empreendimentos assim que mais impactou positivamente na nossa cidade. Sem né? dúvida. Veio muita coisa boa, né? Veio hospital, veio faculdade, órgãos públicos vieram para cá também.
E assim, quase que um cartão postal para Guarapuava, Uhum. porque todas as construções novas, modernas, bonitas, né? E a Cidade dos Lagos, assim, para Guarapuava, foi algo assim muito especial, Uhum. sabe? Realmente colocou a gente como referência, né? E o mercado imobiliário veio muito forte aqui, né? Uhum. Uhum. Então, trouxe muita oportunidade. E assim, e tem muito que crescer, né? E Sim. tem tanta coisa boa ainda para acontecer. Então, eu Uhum. tô muito contente, assim, com tanta coisa boa por vir ainda, né? Uhum. Precisamos, claro, de alguns incentivos aí, né? Precisamos aí uma taxa mais acessível aí para Sim. poder incentivar o empreendedor, né? Aham. Mas falando assim regionalmente, para Guarapuava, creio que o ensino superior e o investimento no mercado imobiliário trouxe muito emprego, sabe? Trouxe muita Uhum. coisa boa, né? E assim, falando do Brasil, a tendência dos imóveis menores, né, foi algo que Popularizou muito, né? popularizou muito, né? E assim, é, agora, claro, vamos ver como é que vai ser a reforma tributária, quais vão ser os Uhum. impactos que isso vai acontecer, né, no Brasil como um todo. Mas, assim, precisamos aí estar com uma taxa mais acessível para o Uhum. país desenvolver assim como um todo, sabe? Uhum. E você acha que, por Guarapuava estar mais centralizado, para o setor imobiliário isso é uma vantagem, pensando que muita gente pode vir para cá, a gente consegue ir para vários lugares mais rápido? Sim, nossa localização é muito boa. O setor hoteleiro, né, Uhum. é muito grato a isso, porque como a gente está bem no centro, é o caminho. Nós estamos ali 250 quilômetros de Curitiba, Uhum. 250 quilômetros de Cascavel, de Maringá. Sim. Estamos ali de Ponta Grossa também, ali um pouco mais próximo. Então, a nossa localização facilita muito, né, principalmente para o setor hoteleiro. Assim, ao mesmo tempo me preocupa um pouco, porque Guarapuava, ela tá perto de todo mundo, mas também tá longe de todo mundo ao mesmo tempo, né? Sim, Que nem se é pega Ponta verdade. Grossa grudado ali, né, bem próximo de Curitiba, né? Você vai Uhum. vendo que as coisas vão se interligando com mais facilidade, né? Sim, é Nós verdade. temos vários municípios em torno, claro, isso nos ajuda muito, Uhum. né? Uhum. Traz muita receita para a cidade, porque, né, nós somos referência em saúde, referência em Uhum. educação, Uhum. então, mas não temos nenhum outro centro grudado com a gente ali para poder crescer juntos, né? É Mas mesmo. assim, mais ainda é muito positiva a nossa localização, né? Uhum. Principalmente em relação aos municípios menores, porque isso traz muito desenvolvimento, traz muita coisa Uhum. boa para nós, sabe? Uhum. Então, eu acho que isso ainda Guarapuava precisa explorar mais, Uhum. né? Precisa explorar mais. Precisamos duplicar a nossa 277 aqui para poder fazer aquele escoamento, né, de trânsito mais Uhum. eficiente para que, né, a gente também tire um pouco mais de proveito disso daí, sabe? Uhum. Mas Sim. ainda é bem positiva a questão da nossa localização. Ainda a gente já aproveitou e dá para aproveitar mais ainda, sabe? Uhum. É só saber como aproveitar da forma mais correta, né? Isso aí. E Patrick, hoje o que você acha que diferencia aquele profissional que permanece relevante por muito tempo daquele que às vezes até começa a ter um início legal, mas não consegue se manter? Sim. Olha, assim, o que diferencia é a persistência, né? Uhum. Porque dificuldade vai ter. Todo mundo escuta que vai ter dificuldade, mas nem todo mundo quer encarar a É, dificuldade, né? é verdade. Então, você vê muita gente ali, assim, em tese, tudo bonito, maravilhoso, estudou, se qualificou, mas tem que persistir, sabe? Uhum. Porque a dificuldade vem, é, as intercorrências acontecem, sabe? Uhum. Então, o que diferencia você, essa insistência em fazer a coisa acontecer. Então, você vai pegar qualquer setor, você vai encontrar assim desafios, ou é questão de pessoal, Uhum. Mão né? de obra, né? Mão de obra, ou é um produto que já está bem, ou é um produto que já está bem concorrido, né? Tá todo mundo produzindo, Uhum. né? Então, assim, a persistência
Mas uma persistência com inteligência, Sim, né? Porque assim, não adianta nada você pegar empréstimo no banco, persistir e assim, só tapar um buraco porque ele vai vir pior, né? Então, você tem que persistir, você tem que ter muita coragem, mas com inteligência, né? Fazer plano de negócio, fazer a conta. Eu acho assim, uma outra coisa que diferencia um profissional que dá certo do outro é que o empresário, uma das coisas que é um problema, ele tem medo de ver a verdade. Porque às vezes ele coloca o ego dele na frente e tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes, dependendo da situação, você tem que dar um passo para trás. E se você deixar o teu ego, ele não deixa você fazer isso, sabe? Então, todo empresário tem que olhar para o teu financeiro no final do mês com total assim, realidade. Sem ignorar dados, sem ignorar fatos. Acho que a segunda qualidade que o empresário tem que ter é a questão da verdade, sabe? Ser honesto com ele mesmo primeiro. Ser honesto com ele mesmo primeiro. Tem que fazer a conta todo final do mês. Chegou o final do mês, vamos ver quais são nossas receitas, vamos ver quais são as nossas despesas e vamos ver o resultado final. Porque é o único jeito de ele se manter. Não existe milagre. Entendeu? Daqui a pouco, se ele ignorar isso, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um empréstimo, vai cobrir lá, vai fazer mais uma parcela para ele. E não vai resolver o problema. Então, quando você olha com verdade para o teu resultado, você tem que dar o próximo passo. O que eu vou fazer para reverter essa situação, sabe? É o único jeito de você se manter no mercado. É você olhar com verdade para os teus números. Se você ignorar isso, você está criando um grande problema para você mesmo. Né? Então, quando eu falo que o empresário tem que ser persistente com inteligência. E também ele tem que ser verdadeiro com ele mesmo, tem que ser honesto com ele mesmo. E você acha que nesse setor imobiliário, a questão da mão de obra, relacionado com essa questão financeira, às vezes está um financeiro bom, mas a mão de obra não está fácil de encontrar, ou a mão de obra qualificada. Para o setor imobiliário, você acha que isso é um problema ou não mais hoje em dia? Olha, hoje tá assim, a gente precisa treinar muitas pessoas. Tem muito corretor se formando, isso é bom, sabe? Mas quando ele se forma também na teoria, assim como aquele empresário lá atrás, né? Sim, que se formou lá em gestão, administração. O corretor ele vem na teoria. Então assim, a gente consegue aproveitar muito desse pessoal, né, que está se formando, mas quando ele encara a prática, vou te dizer que uma parte deles desistem, né? Então assim, a gente tem pessoal no mercado disponível, mas é aquela situação, a gente sempre tem que formar, né? Então, eu já trouxe, um dos melhores corretores que a gente trouxe são vendedores. E vendedores de outras situações, ou vendedor de carro, ou vendedor de produto, né, eletro, enfim. A gente pegou muito a veia do vendedor. Então, o vendedor, ele é um ótimo perfil para virar um corretor de imóveis. Para se tornar, vocês conseguem moldar, talvez, principalmente pela vivência prática deles, né? Sim. De vender, de persuadir até mesmo, né? Então, às vezes, é melhor pegar um vendedor que não é corretor e transformar ele em corretor. Às vezes, do que pegar propriamente um corretor que não teve experiência. E, Patrick, o que você percebe que o cliente valoriza mais e muitas vezes não é dito? Aquela coisa que fica mais interna, às vezes comenta ali realmente nos bastidores. O que você acha que ele valoriza mais? No geral, como cliente e focado no setor imobiliário? Olha, hoje com as IA, agora substitui os bots, né? Os robôs, né? Sim. Tem muito essa questão de você automatizar atendimento. Eu acho assim, no mercado imobiliário, a pessoa quer muita confiança, tanto a pessoa que vai deixar o imóvel, o investidor, quanto a pessoa que vai alocar. Então, eu acho assim, que uma das coisas que o cliente mais valoriza o atendimento presencial, porque a gente está tão acostumado hoje, né? Se você vai transferir uma luz para o teu nome, se você vai transferir uma água para o teu nome, se você vai contratar
uma internet, qualquer coisa, você vai muito pro automatizado, né? Assim, eu sou a favor, né? Acho que assim, principalmente a parte bancária evoluiu demais, isso a gente nos ajudou muito. Poupa né? tempo, estresse, evita, né? Exatamente. Principalmente a parte do banco financeiro. Achei sim. ótimo, né? Acesso ali às corretoras, hoje para você fazer um investimento, né? Então assim, muita coisa foi benéfica, mas eu acho que a questão da humanidade na hora do atendimento ali, para alguns setores não tem como escapar. Ou o mercado imobiliário, ele quer isso, sabe? O cliente que está procurando, ele quer esse atendimento. Ele até dá uma prévia ali no teu site, ali nas tuas opções, ele até faz uma prévia por ele mesmo, uma pesquisa. Mas tem que ter essa sensibilidade, sabe? Eu acho que o que faz um diferencial muito legal no nosso ramo é o atendimento mesmo. O atendimento, porque assim, o ser humano ainda ele consegue captar as emoções. Sim. Quando chega um cliente para vender um imóvel, às vezes ele acabou de passar por uma separação, ou acabou de ficar viúvo, né? Ou acabou de herdar esse bem de um pai, de uma mãe, né? Então ele está no momento de sensibilidade ali. Aquele inquilino que vai entrar, às vezes está inseguro de vir para uma cidade nova, às vezes ele acabou de separar também, ou acabou de casar, né? Tá saindo do imóvel porque precisa, teve filho, precisa de uma condição melhor, e assim, a equipe tem que estar muito sensível a isso, a olhar aquilo que está além das palavras. Então assim, eu creio que uma das coisas, como você perguntou, o que o cliente mais valoriza, eu creio que seria esse atendimento, essa humanidade ali no atendimento, sabe? Ele sentir que está conversando com um par ali, né? De igual para igual. Sim. Ele conta as dores dele, né? E a gente pode entender e a gente pode trazer a melhor solução para ele, sabe? Então, a imobiliária não é só site, não é só tá aqui, escolha. Eu acho que é você entrar na vida dele no sentido assim de apoiá-lo, sabe? E fugir um pouco, cuidado automatizado. Eu acho que ele vai até um certo ponto, sabe? Mas você está tratando com um ser humano na outra ponta, então você precisa ter sensibilidade de buscar uma solução para ele. Sim, sabe? Entender que os boots, as IAs vão facilitar, mas saber o limite de usá-las, né? Isso mesmo. E até pegando um gancho com nosso bate-papo agora de trabalhar com imóveis, ele envolve patrimônio, sonhos, decisões. Como que você enxerga essa responsabilidade? Como que você encara ela? Com essa humanidade? Como que você vê isso específico nesse setor? Nós lá na Gralha Azul trabalha com vendas e locações, né? E cada setor é imóvel, o produto é o mesmo, é imóvel, né? Mas as abordagens são um pouco diferentes, né? Então, para quem está comprando, que vai morar nesse imóvel ou vai empreender nele, né? O corretor ele tem que estar muito preparado para poder ser o mais assertivo possível, porque acho que o tempo hoje é uma das coisas mais importantes, né? É algo assim que quando você dispõe do teu tempo, né? Você está dando algo precioso. Então esse cliente, ele já está cansado às vezes de ver imóvel, ele já está cansado de correr. Então você tentar ser o mais assertivo possível e preparado possível para você enxergar a necessidade dele, né? Agora, para quem está vendendo, vamos dizer assim, eu acho que talvez mais chegando na tua pergunta, a responsabilidade é grande também, sabe? A imobiliária, o corretor, né? Ele tem um papel assim de precificar o bem imóvel. E assim, tem que tomar cuidado, você tem que ser muito profissional nessa hora, porque a pessoa, às vezes ela está vendendo um imóvel porque ela precisa pagar uma dívida, porque às vezes ela precisa, né, fazer uma separação, ou às vezes ela precisa, os herdeiros precisam fazer uma divisão, né? Então a gente não pode precificar errado nem para ele perder dinheiro e nem para ele frustrar o sonho dele. Então assim, tem que ter muita responsabilidade, né? Porque quando você vai vender um bem, um patrimônio, né? A pessoa construiu aquilo com muito suor, muita dificuldade às vezes. Então você não pode nem
nem prejudicar ele, às vezes de vender assim, avaliar muito barato, e nem criar uma falsa ilusão, que ele vai vender um imóvel por um valor acima do mercado. Então, Sim. trazer essa realidade é o maior desafio, sabe? Porque também a pessoa que está vendendo, ela às vezes coloca muito sentimento, quer precificar... Um apego emocional, né? Quer precificar o apego dela, né? Então, e o corretor, o profissional da área imobiliária, ele tem que estar muito preparado para isso, porque você tem que saber muito bem como conduzir, né, o cliente. Então assim, se preparar para isso é bem importante. Né? Então, eu creio assim que a inteligência emocional do corretor é uma das coisas mais importantes, assim, sabe? Para você poder se blindar, porque você recebe muito não nessa vida. E não né? se frustrar, né? Não se frustrar, né? E para você poder também se colocar no lugar do outro, entender o outro, que momento que ele está passando, sabe? Ter então, empatia, no caso. Ter empatia. Então, um dos desafios é esse. Quando você gera imóvel de outra pessoa, você tem que pensar como se estivesse gerindo o teu, né? Tem que ter esse cuidado como se estivesse gerindo o teu, porém com maturidade, né? Ao ponto de você saber dar uma condução e ser assertivo naquela precificação, porque o tempo todo, né, o profissional da área imobiliária está sendo buscado, ele é buscado para precificar isso daí, sabe? E para você, então, o que não pode faltar no caráter de quem trabalha no setor imobiliário? Olha, tem um jargão já é meio vencido já lá, né? Mas a malandragem é ser honesto. Acho que sempre vai ser assim. E eu vou te dizer, eu creio que a gente conseguiu partir lá de 50 imóveis para mais de 1.000, né? Hoje nós estamos com aí 1.200, mais ou menos, administrados na locação, né? Temos mais uns 400 na venda também, então já passamos aí entre locados disponíveis, imóveis para venda, e mais de 1.600 imóveis. Para a gente sair lá de 50 para toda essa numeração e esse tamanho, né, creio que foi sempre a transparência. Né? Então, a honestidade é algo assim que o profissional, na verdade ninguém, assim, não deveria, assim, Patrick, a gente não deveria nem estar colocando a honestidade como um diferencial, Sim, sabe? Ela tinha que ser o mínimo, né? Tinha que ser o mínimo, entendeu? Mas eu falo a honestidade quando se me pergunta, porque ainda tem muito profissional que não entrega isso, sabe? Então, você precisa ser muito honesto, você tem que ser muito transparente, porque é isso que gera a confiança no cliente, sabe? E é isso que faz você crescer, e também é isso que faz você diminuir, né? Isso que faz você não prosperar. Então, se você... o cliente, ele é muito inteligente, ele é muito informado, principalmente o cliente de 2026, que nós estamos falando aqui hoje. Quando ele vem, ele já vem com muita informação, entendeu? Mas assim, não adianta, eu vou te dizer, não só para o setor de imóveis, acho que para qualquer setor, né? Não adianta você achar que você é mais esperto que o cliente, entendeu? Tem empresas, corretores que subestimam a inteligência, né, dos outros. Então, assim, todos esses anos, Patrick, foi muita... A honestidade e a transparência, né? Ela foi sempre algo que a gente trabalhou e isso sempre nos impulsionou. E nos impulsiona, assim, ao ponto de, assim... vem tanto cliente, graças a Deus, né? Que você tem que fazer uma agenda muito pontual para você poder dar esse atendimento para todo mundo, porque as pessoas procuram, né? Quando você faz a lição de casa, você faz o trabalho certinho, viu? Não tem erro. Então, a malandragem é ser honesto, e seja honesto sempre, sempre ser transparente. Isso para qualquer pessoa, né? Porque o brasileiro, ele tem um mal terrível, que é o jeitinho. O jeitinho brasileiro. Isso é terrível para nós. Todo mundo acha que isso é uma qualidade, e não é, entendeu? Eu acho que isso é algo que nos faz perder credibilidade, na verdade, sabe? Sim, completamente. Então, quando você deixa a coisa certa, quando você deixa coisas claras, a imobiliária, ela tem muito a prestação de serviço, né? Então a gente tem que prestar muita... A gente tem que
prestar contas Uhum. o tempo todo, né? Seja na parte de venda, de aluguel, tanto para o locatário quanto para o proprietário. Então, nós sempre tivemos essa característica de ser muito transparente na prestação de contas. Uhum. E isso sempre nos impulsionou muito, porque o cliente gosta disso. Uhum. Ele gosta de ver que não tem ninguém querendo tirar vantagem ou querer cobrar algo que não foi combinado, sabe? Uhum, Então, assim, acho que isso todo mundo tem que levar, sabe? Uhum. Todo profissional tem que levar como um básico mesmo, Uhum. e nós tentar aí, aos poucos, quebrar esse paradigma aí do brasileiro muito esperto, Uhum. muito mais Uhum. esperto que qualquer um, sabe? Esperteza é você ser correto. Uhum. Ser correto sempre. Não importa qual que vai ser, em que lado que você tá, sabe? Uhum. Às vezes essa honestidade pode demorar um pouquinho para você conquistar, mas você sabe que vai conquistar, né? Sim. Muitas vezes o desonesto ele conquista muito rápido, mas é algo que vai se diluir, não vai ser sólido, né? Exato. E o mercado responde rapidamente. É. Antes demorava um pouco mais. Uhum. Mas hoje você tem muita informação, né? Então você tem avaliação no Google, é fácil pegar indicação, né? Hoje tudo se deixa rastros, né? Então, como você falou, é um caminho mais lento, é um caminho mais difícil, mas o resultado vem, Patrick. E quando vem, ele vem com muita força, sabe? E hoje, se você fazer, se você for começar a ser mais inteligente que o teu cliente, isso é visto rapidamente, e rapidamente você se prejudica. Paga o preço, né? Paga o preço. E, Patrick, você acha que você participar e atuar em entidades, ajudar a fundar iniciativas que estão além do negócio do próprio empreendedorismo, tem relação com essa questão de honestidade, de querer mostrar como faz assim para o próximo, ser um exemplo? Como que você fala sobre essa questão das entidades, como que você atua no Cresce e tudo mais? Assim, pro empresário, primeira coisa, você estar fora do teu negócio é muito saudável. Por vários motivos. Acho que o primeiro deles, para você testar a tua equipe, né? Porque na hora que você não está no negócio, é que daí você coloca à prova a tua gestão, né? E vou te dizer, o funcionário tem culpa, às vezes de fazer algo errado, ele tem, mas eu acho que o primeiro culpado de tudo é do gestor, sabe? De manter, às vezes, um modelo ou uma equipe lá que não responde corretamente. Mas voltando ali pela pergunta, é assim, é importante o empresário estar fora da empresa, né? Primeiro para testar a equipe, segundo para você poder enxergar o mundo, as oportunidades que ele tem, né? E tem muita oportunidade por aí, né? Então, participar de entidades, para mim, participar de... assim, eu represento algumas entidades, participo de alguns grupos de empresários também, sabe? Tudo isso faz a gente aumentar ainda mais o compromisso nosso, né? Porque se você está representando alguém ali, ele é muito reflexo do que você é lá na tua empresa, o que você é lá na tua vida particular, né? Isso reforça ainda mais o teu compromisso, né? E creio que até a própria questão de rede de contatos aumenta, melhora, network. Mas eu acho que o principal, se fosse pôr em primeiro lugar, eu acho que é essa questão de você poder enxergar teu negócio um pouco mais de fora. Quando você enxerga teu concorrente também, você também se enxerga, entende? Então, quando você estar fora da empresa, não importa. Eu acho que o empresário, o gestor, o empreendedor, ele tem que ter um tempo para ele poder respirar um ar novo, e ver e enxergar oportunidades novas. E isso reforça ainda mais o compromisso dele com os seus valores, né? Com os seus valores. Sim. E
Qual a maior importância que você vê hoje em dia do empresário participar do desenvolvimento da sua própria cidade? É importante para ele, para a empresa? O que você vê de mais importante? Ele tá ativo ali. Acho que o fato de ele estar ativo, ele ajuda a construir a cidade e desenvolver a cidade dele, né? Uhum. A questão da comunidade, né? Você tem que participar de alguma comunidade, seja ela na tua igreja, seja ela num grupo de uma associação comercial, um BNI, Um esporte enfim, que seja ali. um esporte. Você não é uma ilha, né? A gente é um todo, né? Então, assim, estar inserido na comunidade, seja por onde for, assim, faz parte do teu próprio crescimento. Você vai deixar, você quer deixar uma cidade melhor para os teus filhos, né? Para a próxima geração. Então, o teu momento é agora. A tua oportunidade agora é de lutar e tentar melhorar isso, sabe? E como que você vê o futuro do mercado imobiliário aqui na cidade? Até pegando o gancho ali das perguntas anteriores referente ao tamanho e tudo mais, o futuro você acha promissor ou é um futuro que você vê com receio pensando na questão tributária? Como que vocês estão vendo, pensando talvez daqui 5, 10 anos? Olha, se a gente conseguir uma taxa assim acessível, mais acessível, né? Pelo menos voltar ao que era antes ali, né? 11%, 10% de financiamento de imóvel, né? A gente viu pessoas ali entre 2018 e 2022 financiando até 9%. Daí, claro, tem os incentivos sociais para Minha Casa Minha Vida, que daí você consegue financiar menos que isso, inclusive, né? Eu cheguei a ver em alguns momentos até 5%, sabe? Então, assim, com subsídios, né? Então, assim, o futuro é muito promissor. Tudo vai depender muito da nossa questão econômica. Aí não depende só de Guarapuava, depende do algo maior, né? A gente precisa aí com o governo federal responsável, né? Que trabalhe com uma taxa mais acessível. E isso reflete no Brasil inteiro, né? Mas falando de Guarapuava, nós temos muito potencial ainda, sabe? Eu vejo assim a falta de produto, vamos falar assim, imóvel, né? Falta imóvel, principalmente imóvel ali de entrada, né? Então, assim, nós temos um déficit de habitação grande, principalmente para os mais carentes. Então, falta empreendimentos, né, nessas primeiras faixas de financiamento, de imóvel ali de 150, 200 mil. Nós temos espaço, vamos dizer assim, né? A gente tem muitas áreas que podem são objetos de empreendimentos. Nós temos a receita do bolo, nós temos tudo pronto, sabe? Então eu acho assim, o empreendedor que quer investir em Guarapuava, vem investir em Guarapuava, a gente tem muito ainda que crescer, o que expandir, né? Se não está no ritmo, é porque não é por falta de vontade aqui da população em geral, a gente depende sempre do agente financeiro, né, para poder dar um suporte melhor para nós, né? Mas eu vejo com muito otimismo, sabe? Guarapuava ainda é uma cidade que tem muito espaço, muita oportunidade. Para os próximos anos ainda vejo muita construção nova acontecendo aí, sabe? A gente teve um boom grande ali, né, de alvarás emitidos pela prefeitura, ali entre o ano de 2010, 2020, né? Ali, nossa, nunca se construiu tanto em Guarapuava, mas ainda continua, né? A gente tá num ritmo razoável ainda. Deu uma diminuída esses últimos anos, mas a gente crê que dá para retomar ainda, tem esperança ainda da gente fazer muito mais. Mas eu vejo com bons olhos. Eu acho que Guarapuava ainda tem muita coisa boa, sabe? Estão se qualificando cada vez mais. Hospitais, né? A área médica aqui em Guarapuava, né? Veio muita coisa nova pra cá, né? Hospital novo. Até o próprio curso de medicina, com uma nota super boa ali nas pesquisas e tudo mais, ajudou, né? Recentemente, né, o Unicentro saiu com uma nota 5 ali, que é uma nota máxima, né, de medicina, né? Naquele estudo não tava as particulares, mas sei que as particulares aqui também estão assim, fazendo bonito, né? Agora vai vir mais um curso de medicina, o terceiro curso de medicina para Guarapuava, né?
Então, fora da Unicentro e da Campo Real. Então, assim, cada dia abre um curso novo, cada dia vem uma novidade nova. Isso arrasta muito investimento para nós, arrasta muita coisa nova, gente nova, gente que veio estudar aqui e não, agora eu vou virar guarapavano, agora eu vou comprar ideia, já fica por aqui mesmo, sabe? Eu tô muito otimista, sabe? Eu tô muito otimista. Falta pouco ali para a coisa desenvolver com mais rapidez, mas assim, principalmente os investimentos que vieram aqui, né, para Cidade dos Lagos, e os investimentos que vieram na área da parte de faculdade, de ensino, nossa, isso impulsionou muito a gente e vai impulsionar muito mais ainda. A gente tem espaço, sabe, Patrick? A gente tem espaço ainda para prédio novo, para barracão novo. Então, até as nossas BRs, PRs aí, né, por uma união de várias pessoas aí, né, a gente vê que se estruturamos para fluir esse trânsito, para fluir tudo isso, sabe? Então a gente fez a conta de casa, a gente fez a lição de casa, a gente fez a lição de casa. Então o que falta assim pode vir os empreendedores, pode vir os investimentos que nós estamos preparados. E quando a gente para ver, parece tem aquela sensação que realmente ela cresceu de uma forma um pouco mais lenta, parece que não vai, mas quando você para analisar como era há 5 anos, que nem há tanto tempo assim, você vê e realmente ela cresceu muito, né? Você tem que olhar com esse olhar mais de valorizar a nossa cidade do que criticar, né? Viu, isso que você falou é muito verdade. E eu vou te dizer, por algum tempo eu tive uma impressão, quando saiu um prédio novo, e tinha lá 60 apartamentos, né? A gente sempre ficava pensando, mas será que a gente tem potencial para ocupar aquele prédio, né? E daí, dali a pouco, começava a vender, começava a alugar as unidades, dali a pouco aquele prédio estava todo ocupado já, entendeu? Saía mais 2, 3 prédios. Puxa, mas será que agora é o momento da gente? Será que a gente merece? Será que nós estamos? Aquela síndrome de você se desvalorizar. Então, já chegou vários momentos, teve vários momentos que eu pensei nisso. Só que isso, Patrick, ficou tão comum acontecer que hoje eu já vejo, né, ver um empreendimento, a gente já pensa assim, nossa, vai ocupar, vai dar certo. Torce pra isso, né? Torce pra isso. Eu sempre pergunto para algumas pessoas, né, se elas têm noção de quantos prédios a gente tem em Guarapuava. Você sabe quantos prédios a gente tem em Guarapuava ou não? Não faço ideia. Então, nós temos mais de 500 prédios em Guarapuava, né? Mais de 500 condomínios, né? Em pouco tempo a gente já vai virar essa centena aí, sabe? Então, você pensa que nós temos, às vezes você olha a cidade, aqui deve ter olhando, você deve ter uns 100 prédios, não, nós temos mais de 500 prédios, entre empreendimentos pequenos, médios e grandes. Então, isso mostra a nossa força, mostra assim o quanto as pessoas, o quanto a gente está preparado. Então, assim, existe esse sentimento de não merecimento, às vezes, né? Porque Guarapuava demorou muito para ver isso. Então, a gente sempre acha, né? Talvez uma geração mais antiga, acha que ainda não vai demorar ainda para chegar esse momento, mas não, ele já chegou, ele está aí, entende? E a gente precisa valorizar isso, sabe? Então, e mostrar que a gente está nós estamos preparados em todos os sentidos, né, para receber esses investimentos. Mas é bem por aí mesmo. A gente tem esse estigma aí que a gente não é merecedor, mas a gente é sim, e esse tempo já chegou, ele já está aqui, sabe? Até esse ponto que você comentou da questão geracional, você acha que impacta no setor imobiliário? Porque hoje eu vejo Guarapuava ainda predominantemente por pessoas um pouco mais velhas, um pensamento mais talvez retrógrado, ali mais tradicional, mas ao mesmo tempo eu vejo que muito jovem com pensamentos muito diferentes está ocupando mais espaços e espaços de liderança e tudo mais, e está fazendo mudar a mentalidade da cidade. Você consegue ver isso também? Teve alguma influência em questão para alocar, para comprar imóvel? Como que você vê essa questão geracional? Muito interessante a pergunta, né? Isso é uma coisa que a gente refletiu muito quando a gente montou a RIG, a Rede de Imóveis Guarapuava.
A gente montou ali com nossos amigos lá da J Louço, da Escalada. Quando a gente montou a RIG lá em 2013, Uhum. a gente refletia, falava sobre isso, né, entre nós ali. Uhum. Porque assim, para ser bem sincero, com todo respeito, né, lógico, não estou dizendo que isso é uma coisa, né, com todo mundo, mas assim, a geração anterior à minha, eu tenho 40 anos, então assim, 43. Mas a geração anterior à minha, ela, vamos dizer ali dos seus 65, né, dos últimos 20 anos mais antiga, eu sempre vi assim um pouco de desunião entre os setores, assim, sabe? Então assim, não todos, aliás, inclusive na nossa rede, tem pessoas mais velhas com um pensamento muito à frente até dos jovens, inclusive, sabe? Que legal. Então, mas sim, nós tivemos por muito tempo influência, né? É uma geração mais fechada, né? Guarapuava sempre, como a gente, é tão engraçado, né? Que quando você tá aqui dentro, você você tá numa bolha, né? Sim. E você não consegue enxergar o que acontece lá fora. Então, Exatamente. como a gente atende muita gente de outros estados, né? São Paulo, Santa Catarina, Curitiba nem se fala, né? Uma capital próxima da gente aqui. Quando você atende pessoas de tantos lugares diferentes, eles falam, né? Sempre falavam que Guarapuava é uma cidade fechada, né? E essa geração, agora já a geração que está entrando no mercado do trabalho de 20 e poucos anos já é, vamos dizer assim, a terceira geração, vamos dizer assim, né? Se nós fizermos essa comparação. Então, assim, essa geração, a minha geração e essa geração que está vindo, eles são mais abertos. Tanto que a rede que a gente montou, ela são de pessoas mais ou menos da minha idade. E é um pessoal assim que está disposto a construir junto, entendeu? A fazer junto. Ou seja, somos concorrentes, mas queremos trabalhar junto, talvez compartilhar erros, compartilhar ensinamentos, Sim. fazer a coisa melhor, né? Então, e isso acontece na prática. Então, eu creio que a minha geração quebrou muita coisa, assim, que tava com um estigma, que tava assim, fechada, sabe? Engessada. Ali, né? Eu creio que a gente começa, Patrick, a mostrar uma nova cara, sabe? Tanto é que você vê os grupos empresariais aí unidos, gente assim que tá trocando experiência o tempo todo, você vê muita coisa acontecendo. E os mais velhos, né, eles têm muito empresário sênior com uma cabeça maravilhosa, assim, com um pensamento muito lá na frente. Mas vou te dizer, foi desafiador e ainda é um pouco desafiador quebrar essa mentalidade. Não julgo, porque também nós estamos falando de um outro mundo. Né? 2026 para década de 60, 70 ali, são mundos totalmente diferentes, né? Então, década de 50, porque tem muito empresário da década de 50 ainda. Então, assim, vamos falar a verdade, realmente é algo desafiador também, né? Para acompanhar tudo, né? Sim. Mas te digo assim, Guarapuava sempre foi uma cidade mais fechada, escutei muito disso, sabe? E agora, já há algum tempo a gente começa a quebrar isso, acho que a minha geração veio para dar um peitaço e quebrar muito disso também, sabe? E mostrar que a gente pode construir junto, que a gente tem que sim falar das dores, que a gente tem que sim encarar os fatos e fazer melhor, fazer diferente, sabe? Então, eu acho que a gente começa a quebrar um pouco disso, sabe? Que legal. E, Patrick, já agora partindo mais para uma parte final, olhando toda essa sua trajetória, o que você mais sente orgulho? Olha, eu sinto orgulho de aprender, sabe? Aprender diariamente. E sinto orgulho também de não ter aprendido tudo ainda. Então, assim, uma das coisas que eu gosto é, assim, a descoberta diária, sabe? Assim, acho que o empresário, uma das coisas que ele tem que ter muito com ele eu já havia dito, mas eu repito, é um controle emocional. Ele tem que cuidar muito da mente, né? Porque você vive num mundo que te exige demais. O digital te exige demais. E te suga, né? Ele te suga. Sim.
esse problema, a geração anterior à minha, hoje convive para quem está atuando, mas não tinha tanto disso, entendeu? Vamos falar assim, um bancário lá da década de 80, ele tinha que fechar X contratos. Hoje, um bancário de hoje, 2026, né? Ele tem que... ele digo assim, deve fechar umas 10 vezes mais. Ele tem que entregar umas 10 vezes mais o resultado, sabe? Então é muito exigido. Então o empresário tem que estar com o psicológico dele muito afinado. E para você poder aprender, Patrick, você tem que estar disposto a isso. E se você tem que tomar cuidado, porque no dia a dia, se você deixar a agenda te atropelar, se você deixar o trabalho te atropelar, você não consegue ter essa cabeça, sabe? E assim, tem muito empresário que tá com depressão, que tá com burnout, que o que mais tem é isso, sabe? Então assim, acho que a primeira coisa, empresário, gestor, ou seja lá qualquer o colaborador, o corretor, qualquer pessoa, o próprio CLT, primeira coisa, ele tem que estar com o controle emocional dele em dia, né? Para ele estar ele estando com o emocional em dia, ele vai cuidar mais da saúde dele, ele vai cuidar de fazer exercício físico, vai cuidar da alimentação, vai olhar mais para a família. Então assim, quando se pergunta o que você tem, o que você se orgulha, eu me orgulho assim de aprender, gosto de aprender e tenho muita coisa para aprender, mas assim, para você aprender, o aprendizado diário ajuda você a ter uma vida mais leve, né? Sem dúvida. Sim, ser produtivo, entregar resultado, mas também ser leve, poder olhar para o lado, olhar para o teu filho, para tua esposa, para tua família, teus pais, para o teu colaborador, né? E sair um pouco daquele ritmo alucinante que a gente está acostumado, sabe? Sim. Então o aprendizado diário é importante para qualquer pessoa, seja qualquer aprendizado que for, sabe? Acho muito interessante quando você fala que gosta de aprender, porque hoje talvez tem umas pessoas que acham que sabem tudo, né? Eu não sei se você já viu uma frase que eu gosto de falar, que é: quando você está numa mesa com muitas pessoas, escolha ser o mais burro, porque você vai ouvir com mais atenção a outra pessoa, você vai pegar às vezes um conselho que você às vezes a maioria não estava ligado, então escolha ser o mais burro, porque você vai sem dúvida aprender sempre, né? Isso mesmo. E Patrick, que conselho você daria para quem está começando agora no setor imobiliário? O conselho que talvez você quisesse ter ouvido lá atrás, que faria diferença, hoje você daria qual? Olha, para quem vai... Eu digo assim, eu poderia dar duas respostas. Vou dar uma resposta para o empresário e outra para o corretor, né? Porque no meu ramo de atividade, você pode ter um escritório de 500 metros quadrados lá, ou você pode trabalhar de casa, né? Como corretor, né, particular. Para o empresário, eu vou dizer, estude profundamente o teu ramo de atividade. Tem muito material, tem muita coisa. Não é feio pedir ajuda, né? Então, assim, eu vejo que tem... o pouco que você faz de amizade com algum empreendedor já é suficiente, às vezes, para você poder pegar uma mentoria, não uma mentoria paga, mas assim, pegar um conselho mesmo, né? Sim. Como é que estrutura, como é que faz, né? E por que não trabalhar num negócio antes, né? Por que não, daqui a pouco, você viver o dia a dia de um escritório antes de você abrir o teu, né? Dá um passo menor, sabe? Mas assim, você se dê mais tempo para você poder se estruturar, sabe? Porque hoje é bem desafiador. Não é difícil de você daqui a pouco não conseguir voltar atrás daquilo que você era antes, porque se você tomar um passo errado, você pode se prejudicar. Então, primeiro, estude muito o negócio. Eu vou falar mais para o empresário isso. Para o corretor, eu vou dizer, trabalhe numa imobiliária, né? Vá trabalhar no escritório, viva o dia a dia, né? Ah, mas eu não quero abrir uma imobiliária para mim. Não tem problema, mas numa imobiliária você vai aprender muita coisa, né? Você vai lá desenvolver teu trabalho, vai sentir as dores, vai ver como é que é isso, sabe? Então, para o corretor, o conselho que eu dou é assim,
comece a tua carreira dentro de um escritório, né, de imobiliária, antes de você, de repente, abrir o teu, sabe? Não é ruim. A gente já formou tantos corretores, né? Eu sou feliz, assim, Patrick, porque muitos corretores que passaram pela Gralha Azul lá, eles abriram seu escritório. Então, quer dizer, eles aprenderam alguma coisa também. Sim, né? Então, sim. a gente conseguiu preparar eles para isso, né? Missão cumprida, né? Missão cumprida. Assim. Então, assim, a gente entende. Hoje, o mercado imobiliário, a gente vive de parceria. Então, não tem nada de mal a gente formar, trabalhar e depois a gente fazer negócio junto, sabe? E, Patrick, para fechar, assim, para a gente concluir nosso papo, o que existe por trás do CNPJ da Gralha Azul que poucas pessoas sabem? Então, o que tem por trás é um trabalho 24 horas, entende? É um trabalho assim, que a gente tá 24 horas atentos. Então, quando você trabalha principalmente com aluguel, vendas, mas mais partindo para locação, você tem que estar com uma equipe pensando o tempo todo, né, ali para dar uma assistência para um locatário, para poder fazer um atendimento para um interessado, para poder assim desenvolver para o negócio acontecer. Então, assim, o que tem por trás da Gralha Azul são pessoas pensando 24 horas por dia em como atender o cliente, em como resolver o problema do cliente, sabe? Então, é um trabalho incansável, não só meu, mas da minha equipe também. Claro, a gente descansa nos finais de semana, nos feriados, mas, assim, quero dizer que no dia a dia, a gente estamos 24 horas trabalhando, a gente não para, o tempo todo tentando melhorar, o tempo todo tentando desenvolver, entregar algo melhor. Então, assim, é um trabalho contínuo. Então, assim, a força de trabalho, a energia, ela não vem só do empreendedor, vem de toda a equipe, sabe? Então, eu tenho uma equipe muito comprometida, um pessoal, assim, que dá o sangue, um pessoal que eles não descansam, sabe? Então, pra gente poder ser referência, pra gente poder ter aquele sorriso no rosto do cliente, é um trabalho contínuo. Patrick, queria te agradecer pela disponibilidade da nossa conversa. Para mim foi muito prazerosa conversar, ter essa troca de ideias, porque esse projeto realmente ele surgiu para a gente conversar mais do que os processos, né? Aquela coisa mais burocrática, aquela coisa engessada, né? Eu tenho certeza que quem nos assistiu, quem nos ouviu, conseguiu enxergar muito além do mercado imobiliário. Ele viu como que viu histórias, né? Ouviu histórias e o que com certeza tirou conselhos. Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Espero que também a nossa parceria com o escritório seja duradoura ainda, que você seja satisfeito. Então, fica mais uma vez o nosso agradecimento. Obrigado, Patrick. Foi um prazer estar aqui com você, né? Foi um bate-papo muito gostoso, foi muito legal a experiência, né? E, assim, parabenizar você, né, pela tua condução, parabenizar o Alexandre, a Sheila pela organização, né, do podcast e, assim, dizer que vocês são bem especiais, são especiais para nós, que a gente gosta muito de estar com vocês e aí é mais uma prova aí de uma parceria aí bem duradoura, né? Estamos há mais, acho que uns 10 anos aí pelo menos juntos e felizes com todo o trabalho que é entregue. Então, obrigado, né? Foi um prazer estar aqui com você, Patrick. Obrigado, a recíproca é 100% verdadeira, Patrick. Amém. Então, muito obrigado a você que nos assistiu, a você que nos ouviu. Peço que, se você gostou, compartilhe, curte. E é isso, Bastidores do CNPJ é mostrar o que tem por trás do empreendedor, as suas histórias, as suas conquistas, é mostrar o lado mais humano de quem empreende. Muito obrigado e até o próximo episódio.